Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 4 em diante. E o tema da mensagem é: e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Parte 3. Estamos falando nesses cultos acerca do milênio. Estamos falando de escatologia. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante. E diz assim o texto sagrado. João diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. No versículo 6 ele diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, nesta noite de quarta-feira, em obediência à Tua palavra. Estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, aprender a Tua palavra, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor como servos que não têm do que se envergonhar, mas que também maneja bem a palavra da verdade, para que nós possamos proclamar ao mundo o Teu Evangelho, para que possamos saber falar ao mundo da razão da nossa esperança, da razão da nossa fé. Então fala, Senhor, a Tua igreja mais uma vez, fala ao Teu povo, fala ao nosso espírito, ilumina os olhos do Teu povo para compreender a Tua verdade. Ensina a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo. Usa-me como pastor que o Senhor mesmo constituiu sobre este rebanho. Inspira-me, dá-me capacidade, ó Deus, para explanar a Tua palavra com verdade. E que tudo que for proclamado e tudo que for falado deste altar, que seja para a Tua honra e que seja para a Tua glória. Nós Te pedimos isso, Senhor Jesus, por amor do Teu nome, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crer, diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus irmãos, meus amados, Igreja Santa de Jesus Cristo, este já é o terceiro culto que o pastor faz, falando acerca desse tema que gera tanta polêmica, que gera tanta controvérsia, que por falta de entendimento, por falta de discernimento espiritual, tem feito com que surja dentro da igreja de Jesus tantos pensamentos diferentes. Só que nós não podemos viver a nossa vida espiritual sem termos um pleno conhecimento da verdade. Nós não podemos ficar em dúvida quem está certo, quem não está certo, qual é o pensamento correto, qual é o pensamento errado. Não, nós temos que chegar ao pleno conhecimento da verdade. E como é que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade? Olha, o som lá atrás está baixo, João. Como é que nós tiramos a prova dos 9? Através da Bíblia Sagrada. Eu tenho dito aqui, a Bíblia interpreta a Bíblia. Não existe esta coisa de cada um ter o seu ponto de vista, cada um ter a sua interpretação. Você sabe que se fala muito isso aí fora. Não, mas cada um pensa de uma maneira, cada igreja interpreta a Bíblia ao seu modo. Não, isto é um erro. A Bíblia já está interpretada. Aí você diz, pastor, se a Bíblia já está interpretada, então por que surgem
tantas controvérsias? Por que surgem tantos pontos de vista diferentes? Porque os homens, meus irmãos, não têm o cuidado de buscar o discernimento do Espírito Santo. Você lembra que Paulo disse aos Coríntios: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então eu só posso chegar à profundidade, à plenitude da verdade de Deus, se eu discernir espiritualmente a mensagem da Bíblia. Então você vê, a interpretação literal desse texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, fez com que se introduzisse na igreja de Jesus um ensinamento de que haverá um reinado de 1000 anos de Cristo aqui nessa terra. A grande maioria da igreja crê assim, crê que Jesus vai voltar uma segunda vez, mas nessa sua segunda vinda, primeiro, ele vai reinar durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos, aí que vai se estabelecer a vida eterna aqui com o seu povo. Isto é um erro. E para complicar mais ainda, meus irmãos, para que a coisa se torne ainda mais complicada, eles dizem que nesta segunda vinda de Jesus, para reinar durante 1000 anos, vai haver uma primeira ressurreição, onde um grupo de crentes, os mártires da igreja, serão ressuscitados, vão receber um corpo glorificado, e este grupo de crentes privilegiados virão com Cristo e vão reinar junto com eles aqui na terra durante 1000 anos. E ele diz: olha, esta é a primeira ressurreição. Aí diz assim: depois deste reinado de 1000 anos, então aqueles filhos de Deus que não tiveram o privilégio de participar desta primeira ressurreição aqui, aí eles vão ressuscitar também num corpo glorificado. Esta é a segunda ressurreição. Então veja, a interpretação literal, a interpretação pura e simples do que a letra diz, fez com que fosse criada, meus irmãos, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, a doutrina de que haverá nos finais dos tempos 2 ressurreições. Isso está estabelecido hoje dentro da igreja. Nós temos irmãos aqui que aprenderam isto e que até então criam verdadeiramente nisso. E nós vemos, por causa disto, o absurdo de ver o povo de Deus crer no ensinamento, crer numa doutrina que não encontra respaldo em nenhum lugar da Bíblia Sagrada. Você vê, os profetas nunca ensinaram a respeito disto, nunca ensinaram que nos finais dos tempos haveria 2 ressurreições, os apóstolos nunca ensinaram isso, os patriarcas nunca ensinaram a respeito disto, o apóstolo São Paulo nunca ensinou sobre isso, Jesus nunca ensinou sobre isso. Olha, se nunca ninguém ensinou sobre isso, como é que nós vamos crer em algo que não encontra respaldo na Bíblia Sagrada? Irmãos, Jesus ensinou sobre a existência de 2 ressurreições. Ensinou. A primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. E ele disse a segunda ressurreição, a ressurreição física. Aquela que vai ocorrer quando todos vão ressuscitar dentre os mortos. Vamos ver isso na Bíblia Sagrada. Veja, por favor, no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos fazer aquilo que Paulo recomendou à igreja: conferir coisas espirituais com espirituais. Então vamos lá, João capítulo 5, versículo 24 e 25. Confira, por favor, na tua Bíblia. Então Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Isto aqui é o que? A ressurreição espiritual. Jesus está falando da primeira ressurreição, aquela ressurreição que ocorre, meus irmãos, quando todo filho de Deus, sem nenhuma exceção, todo filho de Deus ao longo desta era da igreja, quando ele ouve a palavra da verdade, quando ele ouve o evangelho da sua salvação e crê, e ele é selado com o Espírito Santo, cumpre-se nele essa palavra aqui. E vem a hora, e já chegou, em que os mortos espirituais
ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Você sabe que todo filho de Deus já nasce neste mundo o quê? Morto em delitos e pecados. Ele é um morto espiritual. Mas no dia que ele ouve a voz do Filho de Deus, no dia que ele ouve o Evangelho, ele vive. Ele passa da morte espiritual para a vida espiritual. É isso que Jesus está ensinando aqui. Está na tua Bíblia, assim, num português claro? Sim ou não? Olha, Paulo ensinou sobre isso também. Veja em Efésios, por favor. Vamos à epístola que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha como o apóstolo São Paulo fala a mesma coisa. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando é que ele nos deu vida? Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Olha, ele nos deu vida, ele nos ressuscitou. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora preste atenção no versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então tudo isto aqui está se referindo a quê? A uma ressurreição espiritual. Olha aqui, ele nos ressuscitou. Ressuscitou ou não ressuscitou? Então isto é uma ressurreição espiritual. É isto que Paulo está falando aqui. Ele está falando da vida, meu irmão, que o Filho de Deus recebe quando ele está morto em delitos e pecados, mas ele ouve o Evangelho, através do ouvir o Evangelho, através do crer no Evangelho, através do batismo com o Espírito Santo, ele é ressuscitado espiritualmente. Então, Jesus falou dessa primeira ressurreição, Paulo também falou da primeira ressurreição. Agora vamos ver Jesus falando da ressurreição dentre os mortos, a ressurreição física, a segunda ressurreição. Volta lá em João. João capítulo 5, versículo 28 e 29. São palavras do Senhor Jesus. Depois de falar, olha, e vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aí ele disse assim: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ele está falando aqui de quê? Da segunda ressurreição. Olha, da primeira ressurreição só participam, meus irmãos, aqueles que Deus predestinou para a salvação. Só os eleitos, só aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Agora, da segunda ressurreição participam quem? Tanto os filhos de Deus quanto os filhos do diabo. Os filhos de Deus participam da segunda ressurreição, eles ressuscitam dentre os mortos para receber um corpo glorificado e para reinarem com o Senhor Jesus durante toda a eternidade. Agora, os filhos do diabo, eles ressuscitam para serem lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você está compreendendo isso? Está entendendo? Agora eu pergunto para você, meu irmão, veja, se João conhecia esse ensinamento de Jesus, se o próprio João escreveu no seu livro, deixou registrado esse ensinamento, eu pergunto, será que quando João escreveu a revelação do Apocalipse, ele estava ensinando outra coisa? Será que João estava ensinando outra coisa? Claro, evidente que não. Eu tenho dito aqui reiteradas vezes, a Bíblia tem uma precisão matemática. Na Bíblia não há contradições. Os homens é que por vezes se precipitam, começam a querer interpretar o texto, sem discernir a mensagem espiritualmente. Eles não conferem coisas espirituais com espirituais, e aí vão criando dentro da igreja ensinamentos que são verdadeiras aberrações. Olha, irmãos, se o povo de Deus tivesse tido ao longo dos séculos o cuidado que os crentes de Bereia tiveram na época do apóstolo Paulo, olha, eles jamais teriam aceito tantos ensinamentos errados como o que nós encontramos hoje dentro da igreja de Jesus.
Como esse, por exemplo, que diz que haverá 2 ressurreições. Paulo não teria aceitado. Pastor, como é que os crentes de Bereia fizeram? Vamos ver isto. Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 17, versículo 10 em diante. Veja como é que diz aqui a palavra. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha só, eles ouviam que Paulo pregava, Paulo chegava, trazia uma mensagem maravilhosa de Deus, eles recebiam a palavra com toda avidez, sabe? Mas o que eles faziam? Tão logo acabavam de ouvir, mesmo tendo recebido com alegria, mesmo que a palavra tenha trazido um bem-estar muito grande para eles, eles iam examinar as escrituras, para ver se as coisas eram realmente como Paulo estava pregando. Você está compreendendo isto? Então, quando eles viam que aquilo que Paulo pregava, que os ensinamentos do apóstolo São Paulo não contradiziam aquilo que as escrituras ensinavam, aí eles diziam, isto é a verdade de Deus. Então eles criam verdadeiramente no ensinamento. Se a igreja, meus irmãos, tivesse tido cuidado de fazer isto ao longo do tempo, olha, não teria tantos ensinos errados dentro da igreja. Porque na hora que eu ouvisse, por mais bonita que fosse a mensagem, por mais bem-estar que a mensagem trouxesse, mas o pessoal dizia, peraí, foi maravilhoso, realmente eu gostei da palavra, mas deixa eu conferir na Bíblia, se as coisas são de fato assim como esse homem aí está dizendo. É por isso que eu digo a você que não há contradições na Bíblia. Irmãos, João, ele jamais iria ensinar em Apocalipse alguma coisa que viesse contradizer os ensinamentos das Escrituras. Ele jamais ia ensinar em Apocalipse alguma coisa que viesse contradizer aquilo que ele mesmo escreveu, aquilo que ele mesmo estava ensinando no seu livro. Ele jamais ia escrever alguma coisa que viesse contradizer aquilo que Jesus havia ensinado durante o seu ministério terreno. Então, diante de tudo que nós já vimos até agora, vamos discernir aquilo que o Espírito de Deus está querendo transmitir à igreja aqui em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6. Vamos lá, capítulo 20. Vamos voltar em Apocalipse. Vamos para o texto básico da nossa mensagem. Então vamos lá, capítulo 4. Vamos ler outra vez o texto. João recebeu a revelação, João teve uma visão, e ele escreve esta visão. E ele diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, primeira coisa. Primeira coisa que João viu foi o quê? João viu tronos. E ele diz, nestes tronos sentaram-se aqueles que receberam a autoridade de julgar. Primeira visão que João teve. Agora, depois desta visão, o que João viu aqui? Ele viu mais alguma coisa. O que ele viu? Aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, e tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu pergunto, quem são esses, meus irmãos, que João diz aqui, que suportaram até o sacrifício da própria vida por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus? Quem são esses que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, que não receberam a marca da besta, nem na fronte nem na mão? Quem é esta gente? Quem é este povo que João teve esta visão esplendorosa aqui na revelação do Apocalipse? Só há uma resposta.
Aqueles que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante a era da igreja. Aqueles que participaram da primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Você está compreendendo isto? Aqueles que participaram da primeira ressurreição, aqueles que reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Nós já vimos aqui que este 1000 anos é simbólico, não são 1000 anos literais, é uma era que vai desde a primeira vinda de Cristo até pouco antes da sua segunda vinda. Olha, no versículo 6 ele diz o quê? Veja aí, olha o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, a morte eterna, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quer dizer então que a segunda morte, a morte eterna, não tem como atingir aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Não tem como, está aqui escrito. Ora, meus irmãos, se é verdade, como eles ensinam aí, que existirão 2 ressurreições, que é isso que se ensina aí na maioria das igrejas, então eu pergunto, quer dizer então que só os filhos de Deus que tiverem o privilégio de participar da primeira ressurreição estarão protegidos contra a segunda morte? Quem não participou da primeira, quem não teve o privilégio de participar da primeira ressurreição, está com a sua salvação em risco. Pode ser atingido pela segunda morte, pela morte eterna. Isso é um absurdo. Isso contraria, meus irmãos, completamente a verdade sagrada. Nenhum filho de Deus pode ficar exposto à segunda morte. Nenhum filho de Deus pode perder a salvação. Nenhum filho de Deus morrerá eternamente. Isso é absolutamente impossível. Nenhum filho de Deus passará pela segunda morte. Você crê nisso? Então diga graças a Deus. Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amém? Aquela primeira que Jesus diz: ó, vem a hora e já chegou, né? Em que os que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão, sabe? Essa é a primeira ressurreição. Agora eu pergunto, o que significa a segunda morte? Essa segunda morte significa morte física ou morte espiritual? O versículo 14 responde. Veja o que diz aí. Adianta um pouquinho à frente. Versículo 14, do capítulo 20. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a segunda morte, ela significa o quê? Uma punição eterna. É a morte espiritual eterna. É exatamente aquilo que está reservado para os ímpios. É aquilo que está reservado para os filhos do diabo. Então, quando João diz aqui no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse a segunda morte não tem autoridade. Olha, isso deixa absolutamente claro que a primeira ressurreição que João acabou de mencionar não é uma ressurreição física. Está claro que quando João falou da primeira ressurreição, ele estava se referindo a uma ressurreição espiritual. Porque se ele estivesse se referindo aos filhos de Deus, que já tivessem ressuscitado fisicamente, num corpo glorificado, olha, não seria necessário João dizer, ó, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Não seria necessário. Por que não seria necessário, pastor? Porque, olha, irmãos, uma vez que um filho de Deus ressuscite dentre os mortos, uma vez que um filho de Deus receba um corpo glorificado, ele vai estar desfrutando para sempre do gozo pleno de uma vida eterna com Deus. Ressuscitou, recebeu o corpo glorificado, vai reinar para sempre com Deus. Amém? Então não haveria necessidade dele dizer. Então, o assunto que João está abordando aqui, nesse texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, é a ressurreição espiritual, é a primeira ressurreição, é aquela ressurreição que todo filho de Deus participa quando ele ouve a palavra da verdade e crê. Vamos ver o que diz no livro de João, para você ver que é exatamente isto.
João capítulo 10, versículo 27 e 28. São palavras ditas pelo Senhor Jesus. Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que João disse sobre esses, né? Esses quem? As ovelhas, a segunda morte não tem autoridade. Olha o que Jesus disse aqui: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais passarão pela segunda morte, jamais deixarão de ser salvos. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. João disse, pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. São nessa expressão, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Serão sacerdotes. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 a 6. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Você vê o que, como é que tem que ter cuidado com a Bíblia, né? Você lembra que eu falei aqui que há determinadas passagens que você não pode interpretar literalmente. Às vezes são passagens que vêm cheias de símbolos, né? Uma linguagem figurada que precisa ser discernida espiritualmente. Olha isto aqui. E da parte daquele... Cadê? O vento virou. Enviado por intermédio do seu anjo, João, mais 7 igrejas que estão na Ásia, graças a paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Se você interpretar isso aqui literalmente, você vai imaginar o quê? Que Deus tem 7 espíritos. Ora, meu Deus do céu, isso é um absurdo. Deus não tem 7 espíritos. Pastor, o que são esses 7 espíritos aí? Aí, noutra hora a gente vai falar sobre os 7 espíritos. Né? São 7 manifestações, são 7 virtudes do Espírito de Deus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Preste atenção agora o versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quer dizer então que todo crente em Jesus Cristo foi constituído o quê? Sacerdote. Diga para o teu irmão, tu és sacerdote de Deus, meu irmão? Diga, tu és sacerdote de Deus? Tu és sacerdote de Deus? O que ele disse? Né? Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Né? E reinarão com eles 1000 anos e serão sacerdote de Deus. Vamos lá. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Só virar um pouquinho à frente as páginas. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre o quê? Sobre a terra. Nos constituiu o quê? Reino e sacerdote. 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Somos o quê? Sacerdócio santo. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer que nós somos o quê? Sacerdotes de Deus. E hoje, meus irmãos, nós estamos reinando com Cristo. Olha, e digo mais para você, nós vamos continuar sendo sacerdote, vamos continuar reinando com Jesus Cristo por toda a eternidade, viu? Quando nós ressuscitarmos num corpo glorificado. Pastor, e quando a pessoa morre, pastor, enquanto ela não ressuscita no corpo glorificado, ela continua reinando com Deus e com Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bom, nós já vimos aqui, já está absolutamente claro que João está tratando aqui nesse texto da vida espiritual. João está tratando da primeira ressurreição, aquela que ocorre na vida de todo filho de Deus quando ele ouve o Evangelho de Cristo. Amém? É disso que ele está tratando. Então eu pergunto, quem são esses restantes dos mortos que não têm parte na primeira ressurreição? Ele está falando de pessoas mortas espiritualmente, não está falando de morte física. Ele está falando, olha, há uma turma aí que estava morta e participou da primeira ressurreição. Ouviu a palavra, recebeu o Espírito Santo, reviveu. Paulo disse, estamos ressuscitados com Cristo. Fomos ressuscitados com Cristo. Eles agora, o restante dos mortos espirituais. Quem são esses restantes dos mortos espirituais que não participam da primeira ressurreição? Os filhos do diabo. Os vasos de desonra, uma terça parte dos anjos que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus, e que aprove a Deus que eles também assumissem um corpo de carne. Eles também passam a existir neste mundo espiritualmente mortos, né? Só que eles não têm o privilégio de participar da primeira ressurreição. Este privilégio é somente para aqueles que Deus predestinou para a salvação. São eles que adoram a besta, são eles que adoram a imagem da besta, são eles que vão receber a marca da besta na fronte e na mão. Você quer ver como a Bíblia diz isso? Veja, Apocalipse 14. Só voltar um pouquinho atrás. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Você está vendo? Há uma turma aí, meu irmão, olha, que adora a besta, que adora a imagem da besta, que se prostra diante da besta, que vai receber a marca da fronte. Olha, os filhos do diabo. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 8. Pastor, há possibilidade, pastor, de um filho de Deus adorar a besta? Nenhuma possibilidade. Absolutamente impossível. Por que é impossível, pastor? Veja o que diz o versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quem são os que vão adorar a besta? Quem são os que vão servir a besta? Que vão ficar encantados com a besta? Essa besta aqui é um sistema religioso corrupto, é um sistema religioso do anticristo, que já está aí estabelecido no mundo.
Quem é que vai adorar esse sistema? Quem é que vai se tornar seguidor desse sistema e que não vai abrir mão disso por nada neste mundo? Mesmo que você mostre na Bíblia que está errado, mesmo que você mostre a verdade sagrada, eles não vão dar a mínima e vão continuar adorando. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Desde quando? Desde a fundação do mundo. A semente da perdição. Os filhos do diabo. No capítulo 13 de Apocalipse. Versículo 8. Continua falando aqui da besta, só que aqui é outra besta. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. Olha, quando fala isso, dá um calafrio. Todos. Não, mas ele põe uma vírgula e ele vai explicar quem são esses todos. Todos que habitam sobre a terra. Mas todos quem? Todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo vão adorar a besta. Se tornarão seguidores da besta. Aqui está a verdade sagrada, meu irmão. Todos aqueles que habitam sobre esta terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, vão adorar a besta, vão receber a marca da besta na sua fronte e na sua mão. Então, o que João viu na sua visão do Apocalipse foi que esses mortos espirituais, esses adoradores da besta, esses filhos do diabo, esses vasos de desonra, aquilo que Paulo disse, vasos de ira preparados para a perdição. Então João viu que eles não participaram da primeira ressurreição e eles não reinaram com Cristo durante os 1000 anos, durante toda a era da igreja. É isso que João está dizendo aqui, meu irmão, no versículo 6. No versículo 5. Ele está dizendo, olha, o restante dos mortos, os filhos do diabo, eles não reviveram, eles não participaram da primeira ressurreição, eles não tiveram o privilégio que os filhos de Deus tiveram, eles não reinaram com Cristo durante os 1000 anos, durante toda a era da igreja. Sobre esses, a segunda morte tem autoridade. A segunda morte, a morte eterna, vai prevalecer sobre ele. Aliás, isto já está decretado por Deus. Se você for em Romanos capítulo 9, você vai ver que isto é verdade. Romanos capítulo 9, apesar da igreja não crer nisso, a igreja de uma maneira geral não aceita isto, né? Não crê nesta verdade eterna. Vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 21 e 22. Paulo diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tem ou não tem? Tem. Quer dizer que Paulo diz, ou será que Deus não é soberano? Ou será que Deus não tem o direito de fazer um vaso para honra e outro para desonra? Fazer um vaso para participar da primeira ressurreição e fazer um vaso para não participar da primeira ressurreição. Fazer um vaso para desfrutar da vida eterna e fazer um vaso para a condenação eterna. Tem. O que é um vaso de honra? Nós já vimos aqui incansavelmente na igreja. Um vaso é um corpo. Quando a Bíblia diz vaso de honra, é um corpo que está revestindo um espírito de um filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, antes da fundação do mundo. Deus escolheu, Deus predestinou, no ventre de uma mulher, o espírito é revestido de pele, de carne, de ossos, de tendões. Vaso de honra, vai participar da primeira ressurreição, tem direito à vida eterna com Deus. E quando a Bíblia diz vaso de desonra, é um corpo semelhante ao daquele filho de Deus, que está revestindo um espírito de um daqueles anjos que acompanharam Lúcifer na sua rebelião. Aprove a Deus, Deus é soberano, Deus teve o direito de fazer isto, para manifestar neles a sua ira. Paulo diz isso, olha só, versículo 21, 22, ele diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição? São esses vasos de ira preparados para a perdição que João diz, olha,
O restante dos mortos não reviveram. São esses vasos de ira que não têm o privilégio de participar da primeira ressurreição. Amém? Judas, Epístola de Judas, antes de começar Apocalipse, capítulo 13, olha o que é que diz aqui. Judas está falando sobre esta gente, sobre este restante dos mortos que não reviveram. Ele diz assim, versículo 13: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas está chamando essa gente de quê? Estrelas errantes. O que Apocalipse diz sobre o diabo quando ele arrastou com a sua cauda os anjos rebeldes? Com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Chama os anjos rebeldes de estrelas, né? Os anjos são chamados de estrelas. Os anjos que se rebelaram contra Deus, estrelas errantes. Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm Espírito. Não tem que Espírito? O Espírito Santo. Por isso que eles não reviveram, nem reinaram com Cristo. Irmão, só pode reviver, só pode reinar com Cristo quem tem o Espírito Santo. Amém? Diga graças a Deus. Colossenses. Abra agora na Epístola de Paulo para a igreja de Colossos. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Que batismo é este aqui? A igreja evangélica diz que é o batismo nas águas. Ainda hoje eu estava lendo um livro de manhã. Eu tenho que ler, eu tenho que ver o que é que se ensina nas igrejas. Eu estava lendo um livro de um pastor da Assembleia de Deus, e ele falando sobre esse texto aqui, e ele dizendo, não, isto aqui é o batismo nas águas, o único batismo que mostra que quando uma pessoa é mergulhada, foi sepultada, quando levanta, está ressuscitada. Deus que me livre. Mas é isto que se ensina nas igrejas. Você sabia disto? Eu passei 15 anos ensinando isto. Você tem que batizar nas águas, tem que batizar, irmão. Quando você é batizado, você está sepultando a velha criatura. Quando você ressurge das águas, você é uma nova vida, você ressuscitou para Deus. Isto é mentira. Olha, a única coisa que acontece quando um pecador se batiza nas águas, sabe qual é? É que ele entra um pecador enxuto e sai um pecador molhado. É a única coisa que acontece. Batismo nas águas só serve para isto aqui. Não, isto aqui é o batismo com o Espírito Santo. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, meu irmão, ali foi sepultada a velha criatura, ali morreu o velho homem, e ali instantaneamente você foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? Quer conferir como isto é verdade? Aqui nós já fazemos na igreja o que os crentes de Bereia fizeram. Aqui você não tem nem o trabalho de ir para casa, deixa eu ver mesmo se o que esse homem está falando é verdade. Não, porque aqui você já confere na hora. Tá certo? Abra, por favor, na Epístola de Paulo a Tito. Antes de começar, antes de chegar em Hebreus, tem a Epístola que Paulo escreveu a Tito, antes de Filemão. Tito, capítulo 2, capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha só. Estou indo muito rápido, estou. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Página 337 da minha Bíblia. Quem tem Bíblia, desta aqui que eu uso, de letra gigante,
página 337. Então ele diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, que todos aqueles que Deus predestinou para a salvação. Versículo 5: não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar das águas do batistério. Ah, não é isto não, mas não é isso que se ensina nas igrejas? Chega ao ponto de dizer que se a pessoa não for batizada das águas, não pode ser salva. Não é crente em Jesus, não. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Olha, irmãos, os restantes dos mortos que não reviveram, que João se refere lá em Apocalipse 20, que são os vasos de ira preparados para a perdição, como Paulo diz, irmãos, eles jamais serão salvos, eles jamais vão experimentar este lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, jamais vão passar por isso aqui. Pastor Carlos Magno, você diz assim: se nós já estamos participando, pastor, da primeira ressurreição, se nós já estamos reinando com Cristo, como o irmão está mostrando na Bíblia, porque isso aqui não é um pensamento meu, isso aqui não é uma interpretação particular que eu estou dando ao texto sagrado. Eu já disse, a Bíblia está interpretada. Então, pastor, se nós já estamos reinando com Cristo, se nós já ressuscitamos, então o que acontece, pastor, quando um crente morre? É a pergunta que muita gente faz e a maioria do povo de Deus não tem resposta. Irmãos, ele continua reinando com Cristo, só que agora não mais num corpo de carne, agora ele continua reinando em espírito, não mais aqui na terra, agora reinando nos céus, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Por isso que João, meus irmãos, quando recebeu esta mensagem aqui de Apocalipse, olha, ele escreveu para a igreja, porque esta mensagem aqui de Apocalipse trouxe para a igreja naquela época um grande conforto. Naquele momento, a igreja cristã estava sendo terrivelmente oprimida, a igreja estava sendo violentamente perseguida. Então João estava dizendo, na verdade, olha, vocês que não adoram a besta, vocês que não receberam a marca na fronte, na mão, vocês que são fiéis à palavra de Deus, vocês que experimentaram a primeira ressurreição, vocês agora estão reinando com Cristo. Ele disse, olha, aguente firme, porque vocês estão reinando com o Senhor. Então era uma mensagem tremendamente otimista, era uma mensagem que estava dando coragem, estava encorajando aqueles irmãos que naquele momento sofriam uma perseguição desesperadora. Alguns até estavam sendo mortos friamente, estavam sendo executados, eram mártires da igreja. Então o Espírito Santo estava trazendo conforto à igreja, o Espírito Santo estava dizendo, vocês são bem-aventurados, vocês são pessoas santas, porque vocês estão participando da primeira ressurreição. Está compreendendo o encorajamento de Deus para a igreja? Era um encorajamento. Na verdade, Deus estava dizendo à igreja, olha, aguentem firme, porque por vocês não adorarem a besta, por vocês serem fiéis a Jesus, por vocês serem fiéis à palavra, por vocês não terem na fronte nem na mão a marca da besta, olha, vocês não serão atingidos pela morte eterna, vocês são sacerdotes de Deus e de Cristo, e vocês vão reinar com Jesus durante os 1000 anos, durante toda a era da igreja, amém? E Deus estava dizendo, mesmo que a morte física os alcance, mesmo que nesta era da igreja vocês morram fisicamente, vocês vão continuar reinando com Cristo nos céus. Então isto aqui trazia um conforto muito grande para a igreja. O pessoal dizia, olha, aguenta firme, meu irmão, que mesmo que nós sejamos mortos, nós vamos continuar reinando com Jesus nos céus. Aquele nosso ente querido que morreu, que foi martirizado, ele está reinando com Jesus no céu. Foi esta a visão que João teve, que Jesus lhe concedeu para que ele trouxesse para a igreja. Eu quero dizer para você, no final desta minha mensagem, irmãos, isto aqui também é um conforto muito grande para você hoje. Você que tem sido perseguido por causa desta palavra da graça de Deus,
você que não tem adorado a besta, você que não tem se submetido aos falsos profetas, você que não tem se submetido ao sistema religioso do anticristo, olha, isto aqui, meu irmão, está mostrando que por você ter suportado tudo isso, por você se manter fiel à verdade de Deus, isto é a prova inequívoca de que você nasceu de novo e que você está reinando com Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E vou dizer mais. Olha, você que já perdeu algum ente querido teu crente, teu marido que era crente faleceu, tua esposa, teu filho, você que perdeu um filho crente, olha, o teu filho, o teu marido, a tua esposa, o teu ente querido, ele continua reinando com Cristo nos céus, meu irmão. Aleluia. Ele continua como sacerdote de Deus e de Cristo. Ele continua como sacerdote. A morte não é o fim, a morte física não é o fim, o espírito continua, e aqueles que passaram pela primeira ressurreição vão reinar com Cristo, são sacerdotes de Deus e de Cristo durante todos esses 1000 anos, durante toda esta era da igreja. E quando Jesus voltar, o teu ente querido que já se foi, ele vai ressuscitar, ele vai receber um corpo glorificado, e ele vai reinar nesta terra, juntamente contigo e com Deus, para sempre. Só que aí será um novo céu e uma nova terra. Amém, meu irmão? Isto é conforto para a igreja. Isso é para você dar glórias a Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica a Deus, glorifica a Jesus Cristo. Dê glórias àquele que vive, àquele que reina. Oh, aleluia, aleluia. Olha, fala para o teu irmão do lado. Fala para o teu irmão, diga: meu irmão, tu és bem-aventurado, porque tu tens parte na primeira ressurreição. Diga: tu és bem-aventurada, porque tu tens parte na primeira ressurreição. Aleluia, tu tens parte na primeira ressurreição. Olha, mas completa a informação. Diga: olha, a segunda morte não te atingirá. A segunda morte não te atingirá. Tu és sacerdote de Deus e de Cristo, e vais reinar com Ele pelos 1000 anos, por toda a era da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo.